Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou responsável na Lanxess pela área de preservação industrial para tintas base de água. E conversar um pouquinho para o sistema de preservação hoje, então. Bom, antes de falar propriamente do mercado da preservação industrial, eu queria só dar não sei se vai ficar repetitivo ou se vocês já viram, mas é só uma breve geral sobre o mercado de tintas hoje no Brasil base água. Tá? Então, hoje o Brasil é um dos 5 maiores mercados do mundo para tinta base água. Tem cerca de 300 empresas espalhadas no Brasil inteiro. Números oficiais, tá? Tem-se notícia que isso pode chegar a 450, considerando as empresas informais também. Os 10 maiores fabricantes detêm 70% do mercado em volume de vendas. Tem cerca de 17 mil empregos diretos. E o ano passado foi produzido mais de 1 milhão de litros de tinta. Tá? A capacidade instalada no Brasil é de cerca de 1 bilhão de litros. Bom, antes de falar do biocida propriamente dito, eu vou dar uma ideia geral da contaminação, e para depois a gente chegar na função exata que é o biocida. Tá? Então, a contaminação é causada por diferentes tipos de micro-organismos, podem ser eles bactérias, fungos ou algas. Tá? E a condição, para eles crescerem, é muito simples. Pode ser em toda a cadeia de fabricação, especificamente falando aqui do mercado de tinta. Pode ser desde a manufatura, produção, no armazenamento, no transporte e na aplicação do produto depois de seco também. Tá? E a condição mínima para que ocorra um crescimento é simplesmente ter água no sistema. Tá? Tem que ser base água. Então, aqui eu separei alguns exemplos práticos. Eu não sei se vai dar para ver muito bem nas fotos, mas é o que uma contaminação microbiológica pode causar. A primeira foto aqui são tambores. Na verdade, são tambores de aço. E, devido à contaminação microbiológica, eles estufaram e se deformaram completamente. Depois eu tive notícia de que esses tambores explodiram e melaram a fábrica inteira, para vocês terem uma ideia. A parte de baixo é uma parede com formação de fungos e algas. Tá? Então, a contaminação nada mais é a biodeterioração que a consequência do metabolismo dos micro-organismos. Tá? E, como consequência, eles podem alterar a cor, o odor, o pH do produto, a viscosidade, a turbidez e, muitas vezes, até a composição química. Como fazemos, então, para poder evitar essas contaminações? Na verdade, são 4 etapas bastante simples. Na verdade, todos os fabricantes conhecem, mas muitas vezes a aplicação delas é um pouco difícil. Tá? Eu vou explicar mais para frente o porquê disso. Tá? Mas, basicamente, é a adição de um biocida adequado, a limpeza e sanitização das instalações industriais, o monitoramento microbiológico e tudo isso aliado às boas práticas de manufatura. Na teoria é uma equação muito simples, mas na prática geralmente é um pouco mais difícil. Então vamos lá, agora que a gente já falou um pouquinho do que é a contaminação, da onde vem, como surge, aí entra o biocida propriamente dito, tá? Que nada mais é do que compostos químicos diversos que têm a capacidade ou de inibir ou de destruir as células dos micro-organismos. Tá? Biocida é o nome genérico que o mercado acaba dando para essa linha de produtos, mas, na verdade, eles têm uma classificação. Quando eles inibem o crescimento, eles são biostáticos, tá? Eles apenas inibem o crescimento e impedem a propagação. Tá? E quando eles têm a capacidade de destruir completamente, eles são chamados de biocida. Eles vão falar, qual que é a diferença? Na verdade, que o que está temporariamente inibido, ele pode voltar, dependendo das condições do meio, a se reproduzir novamente. Tá? Os compostos são muitos, na verdade, que fazem vezes de biocidas. E alguns exemplos são os compostos fenólicos,
os aldeídos e alguns compostos clorados. Aqui são dois exemplos de moléculas muito utilizadas no mercado de tinta base água, que são as isotiazolinonas e o bronopol. Na hora de preservar, os biocidas nós temos que classificar em dois a preservação, no filme seco e no estado úmido. Por que nós fazemos esse tipo de separação? Porque, na verdade, as características do biocida têm que ser diferentes, e se nós uníssemos, isso é até uma questão de otimização, e se nós uníssemos tudo em um produto único, pode ser que venha a não ser viável economicamente, porque eles têm características diferentes, na verdade. Então, o estado úmido é tudo que está basicamente dentro da embalagem, tá? Então, a principal característica do biocida nada mais é do que evitar tudo que a contaminação microbiana pode causar, que é produzir odor, alterar a cor, quebrar a emulsão, perder a viscosidade e até formar gases, como no início eu expliquei. Já no filme seco, é completamente diferente. Aqui na foto ficou ruim, mas aqui era uma parede pintada. E o filme seco nada mais é do que a proteção da tinta depois de aplicada. Tá? E ela, dependendo da aplicação, pode ter proteção contra fungos e algas ou só contra fungos. Tá? Isso depende da localidade e é um requisito do mercado também, muitas vezes. Não são todos os produtos que têm os dois embutidos juntos. Tá? Falando um pouquinho mais de proteção no filme seco, na verdade, é um pouco mais complexo porque você não tem como controlar todas as características. Na verdade, quando o biocida está dentro da lata, a tinta está dentro da lata, você tem ali concentrações conhecidas, temperaturas conhecidas, você sabe que tem um headspace lá dentro que você tem que preservar também. Agora, quando você parte para o filme seco, a tinta depois de aplicada, na verdade tem algumas algumas características, né, intempéries, que você não consegue simplesmente prever todas, porque muda de região para região. Então, na verdade, a mudança de temperatura pode influenciar na camada de formação do filme da tinta, o próprio oxigênio, poluição, umidade, condensação, o próprio sol, a radiação, tá? Inclusive os micro-organismos. Alguns desses fatores podem contribuir, na verdade, para que a camada da película formada de tinta que ela venha a se desgastar ou a romper, formar alguns grumos, etc., e propiciar o crescimento de micro-organismos. Por isso que a superfície ela tem que estar bem preservada. Então, na verdade, existem algumas características principais dos biocidas, a divisão é feita entre o estado úmido e o filme seco, tá? Justamente porque eles têm particularidades quase que antagônicas. Enquanto que o biocida, para o estado úmido, ele tem que ter uma alta solubilidade em água para poder reagir totalmente com a tinta, o do filme seco ele tem que ter uma baixa solubilidade, porque senão na primeira chuva ou o contato que ele tenha com a condensação, ele vai acabar tendo uma perda por lixiviação. Tá? Como eu já comentei, no estado úmido, ele tem que ser eficaz na fase de vapor. A fase de vapor é aquela fase que existe o que a gente chama de headspace, que é a diferença entre o volume de tinta que existe na lata e aquele espacinho que não tem nada. Então, esse biocida, para o estado úmido, na embalagem, ele tem que ser capaz de proteger a tinta, inclusive naquele headspace.